E aí nós temos uma armadilha, né? Quando a paixão obsessiva, ela passa a controlar a minha vida com relação a essa atividade. Na paixão obsessiva, a autoestima, ela vai estar atrelada ao desempenho durante essa tarefa. Então, eu vou pensar assim, eu só tenho valor quando eu treino bem, né? E aí, quando isso não acontece, eu tenho um colapso da minha identidade, eu já não sei, eu já não me entendo, eu não me vejo sem essa prática, né? E isso pode gerar uma irritabilidade e vergonha, né? Já na paixão harmoniosa, então, ela coexiste ali com todos os outros aspectos da minha vida, com meus hobbies, né, com os meus amigos, com o tempo que eu tenho que dedicar à minha família, ao meu trabalho. E se isso não acontece, a vida segue de uma maneira normal. A identidade da pessoa é plural, ela não depende desse reconhecimento, né, do desempenho que ela tem nessa atividade especificamente. E aí nós temos, né, estudos que vão dizer que quando eu tenho uma paixão autônoma, eu faço um exercício automotivado, então eu tenho uma motivação intrínseca para realizar essa atividade, e o foco vai ser sempre no crescimento pessoal e no prazer. Então é uma prática prazerosa, que faz com que eu me sinta bem. A integração do esporte vai acontecer naturalmente com as outras áreas da minha vida. E, então, eu vou ser flexível à relação de treinar naquele dia ou não. É claro que quando a gente pensa no alto rendimento, o atleta, ele precisa treinar todo dia, porque é a profissão dele, né? Mas isso coexiste com todos os outros aspectos da vida dele, né? Isso vai fazer com que eu seja também mais resiliente. Por quê? Eu consigo me adaptar diante de qualquer adversidade, desafio ou ameaça que possa surgir, quando eu não consigo realizar essa prática, né? E a minha recuperação diante dessa situação vai ser eficaz. Então, eu não vou ter um sofrimento psíquico, né? Bem-estar e longevidade. Então, eu vou ter uma saúde mental melhor, né? Uma saúde física também, porque eu não vou praticar esses exercícios em excesso, isso não vai me causar uma lesão. E o meu engajamento com essa atividade, ele tende a ser mais duradouro, né? Então, eu vou realizar esse exercício por mais tempo. Já quando a gente tem uma sobreposição da paixão obsessiva, nós temos uma via que pode levar a um risco, né? Então, a prática por ego ou por pressão, então eu tenho uma motivação externa, então pode ser que eu pense que se eu não realizar, eu vou sofrer uma punição, as outras pessoas não vão gostar de mim, eu não vou ser bem quisto nesse meio, os meus colegas de equipe vão achar que eu sou ruim, que eu sou fraco, que eu não tenho um bom desempenho, né? Quero a vitória a qualquer custo, né? Quando a gente pensa nesse momento. Nós vamos ter também a paixão obsessiva como um controle interno e rígido que sempre vai definir essa pessoa. Então, isso é quem ela é. Se ela não foi bem sucedida no seu treino, é um fator de sofrimento psíquico. Se eu não consigo treinar, é um fator de sofrimento, né? Então, isso é um gerador de sentimentos negativos para essa pessoa. Vou ter baixa flexibilidade, porque essa rigidez psicológica, quando eu não tenho essa flexibilidade, né, para entender que hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou e está tudo bem, faz com que eu não consiga lidar com umas situações adversas que eu me encontro, né, na vida. E aí a gente tem um alto risco de lesão e de burnout. Por quê? Eu vou ter um esgotamento físico, porque eu treino, independente de como eu estou me sentindo, se eu estou bem ou não, e isso pode levar ao esgotamento físico e mental, o que, consequentemente, pode causar lesões que são recorrentes, né? Então, eu não consigo me recuperar, eu continuo treinando, e isso vai gerar uma nova lesão, então eu entro num ciclo vicioso que pode levar ao abandono do esporte
ou da atividade física, né? E aí os autores vão dizer para a gente que a saúde mental do atleta não vai depender só da carga de treino, mas da rota psicológica que ele percorre, seja a via saudável ou essa via que leva a maiores riscos, né? E aí, o que a gente pode tirar disso, pensando, né, numa prática saudável? Monitorar o atleta, perdão, o atleta, ele vai monitorar como ele se sente. Então, eu tenho culpa, me sinto muito mal se eu pular um treino, ou se acontecer, né, alguma coisa e eu não conseguir desempenhar a minha atividade também, isso é um sinal de alerta, né? Diversificar a identidade dele, para que o esporte ou a atividade física que ele executa não seja a sua única fonte de realização. Então, eu preciso ter outros aspectos da minha vida que me preencham para que eu não me veja e não me sinta única e exclusivamente no papel de esportista, de atleta, né? Já para o treinador, nós vamos ter aqui um controle excessivo, nós vamos pensar em promover a autonomia, né, e evitar um controle excessivo, e deixar o atleta, muitas vezes, participar das decisões que eu vou tomar. Então, eu posso discutir com eles, por exemplo, um planejamento de treinamento. Isso vai fazer com que ele se sinta parte, se sinta ouvido, se sinta importante, e passe a valorizar, né, a sua participação de uma forma mais intrínseca, porque ele sente que ele é parte daquilo, né, que ele é valorizado, que ele é ouvido. Foco no processo, né? Melhorar ali algumas habilidades psicológicas, como levar as pessoas a serem mais capazes de se autorregular, né? Então, melhorar as tarefas orientadas, a orientação às tarefas, perdão, em vez de apenas ser as metas elaboradas apenas orientadas ao ego, né? Então, melhorar essa orientação para a tarefa aqui. E treinar a resiliência, que vai preparar o atleta para lidar com esses diferentes fatores, né, de sucesso e de fracasso que ele se depara ao longo da sua carreira. Depois nós temos os estudos relacionados à esperança, né, que a gente pensa, por que um atleta desiste ou o outro permanece na prática, né? Para alguns autores, vai dizer que a explicação reside na esperança que o atleta tem com relação a esse esporte, com relação a essa atividade que ele desenvolve, né? Aqui nós temos que a esperança, ela não é só aquele desejo e esperar que algo aconteça, mas é a capacidade de realmente buscar, de ir atrás e não desistir do que eu desejo. Então, ela é a capacidade de ser perseverante, superando os obstáculos com os quais eu posso me deparar, para, de fato, atuar, né, na minha percepção e levar um bom desempenho dos atletas, né? Então, a esperança não é esperar, é agir. Então, antigamente, a visão era, então, eu tenho esperança, então eu vou esperar, vou torcer para que tudo dê certo. A visão científica, não. Ela vai dizer que é um estado motivacional positivo que eu desenvolvo, então, está relacionado à motivação interna, e eu vou ter um planejamento e despender uma energia na busca de realizar essa meta, né? Então, ela vai ser considerada aqui uma capacidade de reproduzir rotas para o alcance dos objetivos, então eu consigo me adaptar, fazer um planejamento, né? Juntamente com a motivação para que eu consiga destinar o uso dessas rotas porque eu realmente desejo. Então, se eu quero melhorar o meu desempenho, então eu vou pensar em como eu posso mudar, o que eu preciso melhorar, modificar em mim, para, junto com a minha motivação intrínseca, realizar, né, essas alterações e conseguir aí aumentar, melhorar o meu desempenho, bater um recorde,
no caso de atletas de elite, né? Então, essa teoria vai dizer que nós temos as metas, os caminhos e os sentimentos de agência. Então, as metas são pontos de ancoragem, então é o que eu quero atingir. É importante entender que elas têm um grau de incerteza e eu preciso lidar com isso. Metas 100% certas não exigem esperança. Então, se eu já sei que eu consigo fazer algo, eu não preciso ter esperança com relação a isso. Eu preciso pensar em o que eu desempenho hoje como atleta. O que eu posso melhorar? Ou qual objetivo eu tenho? Vamos supor que nós temos um atleta de natação que quer diminuir o seu tempo. E, quem sabe, bater um recorde. Então, a meta dele vai ser treinar o tempo, que é algo que ele pode melhorar. Agora, se ele faz num determinado tempo, vamos pensar na corrida de 100 metros. Então, vamos supor que eu faço em 10 segundos os 100 metros. Eu preciso diminuir 1 segundo para ficar à frente dos meus adversários. Então, essa é uma meta a ser atingida. Eu vou conseguir manter os meus 10 segundos? Isso eu já consigo, né? Então, essa é uma meta que não vai exigir esperança. Pensar em como eu vou modificar treino, como eu vou me preparar psicologicamente para diminuir esse tempo, é o que vai me motivar, né? Ou eu vou pensar que eu vou fazer os 100 metros em 5 segundos. É uma meta muito difícil de ser atingida, né? O Bolt aí não chegou nem perto disso e é um dos maiores atletas que nós temos nessa prova de todos os tempos, né? Então, essa meta que seria quase impossível de atingir, ela acaba desmotivando, então, os sujeitos. Nós vamos ter o caminho, que vai ser a capacidade, então, que eu tenho de planejar como eu vou atingir essa meta que eu desenvolvi, né? E ele vai visualizar do ponto A até o ponto B. O que eu preciso fazer? Né? Como eu preciso me organizar para conseguir realizar esse trajeto de uma maneira que eu obtenha sucesso. E nós temos a agência, que vai ser o componente motivacional, né? Então, o quanto de energia mental eu preciso despender para começar a desenvolver essa meta e me manter nela para conseguir percorrer essa rota traçada, né, de modo a obter o sucesso no que eu espero, né. Então, nós temos sempre os pensamentos de caminho, né, que vai definir a capacidade que eu tenho de gerar os planos. No esporte, ele vai trazer, então, o quanto eu tenho que modificar ou melhorar a tática, o treino, as minhas estratégias durante as corridas, os jogos, né? E aí, quando o atleta pensa nisso, ele vai pensar, eu consigo encontrar uma maneira. Já no pensamento de agência, então nós vamos perceber a capacidade. Então, no esporte, ele vai estar relacionado à determinação e à resiliência que o atleta tem. Então, o atleta vai pensar, eu posso fazer isso. Então, do ponto A ao ponto B, que aqui no caso seria pensando na vitória, ele vai traçar uma rota para conseguir melhorar o seu desempenho e atingir esse objetivo. Então, a agência, ela vai fornecer a energia que o atleta precisa para conseguir realizar essa atividade. E o caminho vai ser a direção que ele toma, as estratégias que ele utiliza, o que ele vai pensar em melhorar para conseguir, né, chegar onde ele deseja.